A paz do Senhor, meus amados, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28, que diz assim: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Somente até aqui. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 28, 29 e 30. Meus amados, essa mensagem, essa palavra aqui, né, de Mateus, é um chamado que o Senhor Jesus nos faz, que o Senhor Jesus faz esse chamado para todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, né? Na versão tradicional diz assim: Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, né? E trocarei com eles o meu fardo, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E esse é um chamado que o Senhor Jesus faz para todos nós, né? Esse é um chamado que o Senhor faz para todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, porque nós somos seres humanos e o Senhor sabe que nós nos cansamos e ficamos sobrecarregados também. Sobrecarregados com a demanda do dia a dia, sobrecarregado com as preocupações e as responsabilidades, sobrecarregados com as situações que a gente não suporta mais passar, né? Sobrecarregados com a dificuldade, sobrecarregados com a tentativa constante de tentar resolver as coisas da nossa maneira e nos frustramos quando não dá certo, né? Sobrecarregados de tudo aquilo que pode sobrecarregar o ser humano, porque nós somos falhos e nós nos esgotamos, e o Senhor sabe disso, né? Então, nessa palavra aqui de Mateus 11, a partir do versículo 28, Jesus ele faz um chamado para todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, né? O Senhor ele chama, ele diz: Vinde a mim todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Então Jesus ele nos chama, ele chama todos aqueles que estão cansados, sobrecarregados e exaustos, que não aguentam mais, que já atingiram o seu limite. Por quê? Porque é Ele que nos dá o descanso, né? É Ele que troca conosco o jugo e o fardo. Por quê? Porque o jugo do Senhor ele é leve, é suave, e o fardo dele é leve, como está escrito aqui, né? E, meus amados, no passado eu também vivia sobrecarregada e cansada. Eu atendi esse chamado do Senhor de: Vinde a mim todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, né? Até hoje, quando estou muito sobrecarregada, né, com as tarefas do dia a dia, com as responsabilidades e as demandas, né, meus amados, porque eu trabalho desde a hora que eu acordo até pouco antes do horário que eu vou me preparar para dormir. Então eu trabalho realmente o dia inteiro, né? O Senhor ele me cobra muitos projetos e muitas responsabilidades que eu preciso entregar para Ele, porque Ele me cobra. Então eu às vezes também, quando eu me encontro sobrecarregada, eu peço ajuda ao Senhor, porque o Senhor ele é aquele que nos alivia, né? Ele é aquele que nos ajuda, ele é aquele que nos fortalece. Então, até hoje, meus amados, quando eu estou me sentindo muito sobrecarregada, muito cansada, quando eu sinto que eu não vou dar conta de fazer tudo o que eu tenho para fazer, né? Até hoje eu vou até o Senhor, peço ajuda antes de iniciar meu dia, porque meu dia é muito corrido, né? Eu trabalho desde a hora que eu me levanto até um pouco antes de deitar. Então eu já peço ajuda para o Senhor, peço para o Senhor me capacitar, me dar força, que o Espírito Santo me ajude e torne mais leve aquilo que eu tenho para fazer, né? Então, até mesmo nas tarefas do dia a dia, nas responsabilidades que eu tenho, nos projetos que eu tenho para entregar, né? Que o Senhor me cobra para entregar os projetos, as responsabilidades que eu tenho para fazer com a obra dele. Então, até nisso, meus amados, eu peço a ajuda do Senhor para que Ele torne isso mais leve, porque nós somos seres humanos, então nós temos muita coisa para fazer, principalmente as mulheres, né? As mulheres que são donas de casa e mães, esposas, né? Ou as mulheres que são a única mulher da casa, né? Que precisa cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar do esposo, fazer comida, lavar roupa, limpar a casa, né? Dedicar tempo ao Senhor, fazer a obra do Senhor. Então a nossa demanda, ela realmente é muito alta, né? Principalmente as mulheres. E não somente das mulheres, os homens também precisam lidar com muitas coisas fora de casa, né? Só que a nossa tarefa
ela só se complementa, porque os homens eles precisam enfrentar muitas coisas fora de casa que também sobrecarregam eles, enquanto nós mulheres temos que lidar com muitas coisas dentro de casa que nos sobrecarregam. Mas os homens também ficam sobrecarregados com o estresse do trabalho, com as cobranças do trabalho, né? Com o estresse de ter dívidas e contas para pagar, com o estresse e a sobrecarga de ter que sustentar uma casa, de ter que sustentar os filhos, né? De ter que prover e de ter sempre que manter tudo sob controle financeiro. Então o homem também se sobrecarrega muito. E a mulher, por outro lado, de ter que manter sempre os filhos limpos, a casa limpa, a comida organizada, né? Dar atenção pro esposo, fazer a obra do Senhor, dedicar tempo ao Senhor também, porque nós precisamos buscar ao Senhor. Então, até hoje, quando eu me vejo sobrecarregada, eu peço ajuda ao Senhor antes de começar o meu dia. Eu peço que o Senhor me ajude, me dê força, me capacite, e que o Espírito Santo torne mais leve. Porque com a ajuda do Senhor, até a tarefa mais difícil e que mais toma força e energia se torna mais leve, né? Se torna muito mais leve. E esse repouso para os cansados, quando o Senhor fala aqui no versículo 29, né? Vocês encontrarão descanso para as suas almas. Porque também existe a sobrecarga da mente, existe a sobrecarga não só física, mas da alma também, né? Quando as pessoas não aguentam mais, né? Quando a gente já atingiu aquele nível que a gente não suporta mais tanto estresse, não suporta mais tanta decepção, não suporta mais tanta frustração, tanta tristeza, e nós atingimos um nível de sobrecarga também, né? Quando nós nos encontramos cansadas e sobrecarregadas de se decepcionar, né? De confiar em quem não era pra gente confiar, né? De ser enganada por pessoas que a gente achava que eram amigas e queriam o nosso bem, mas na verdade não. Então a sobrecarga ela não é só física, ela também ela é emocional, ela é da mente, ela é da alma. E Jesus sabe disso, é por isso que ele fala aqui nessa palavra de Mateus 11, versículo 28, 29 e 30, quando ele fala no versículo 29, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, né? Meus amados, no passado, para aqueles que já viram meu testemunho, acredito que saibam disso, mas no passado, alguns anos atrás, né, antes de eu tomar sobre mim esse descanso e esse repouso que o Senhor Jesus nos dá, e Ele oferece esse descanso, esse repouso a todos aqueles que querem, a todos aqueles que buscam, né? Como está escrito na palavra do Senhor, ao que busca, acha, ao que bate, é aberto, e ao que procura, acha. Então, quando eu decidi buscar e me entregar ao Senhor, né? Quando eu aceitei esse chamado do Senhor, que é o do vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, né? Os que viram meu testemunho passado sabem que eu vivia na base dos remédios, né? Eu vivia sobrecarregada, cansada, exausta. Eu dormia mais de 12 horas por dia, né? Eu tinha depressão, ansiedade e eu tinha ataque do pânico também. Quando a minha ansiedade estava muito alta, eu tinha surtos de pânico e eu ficava descontrolada. Eu perdia a direção e saía correndo, literalmente desesperada, né? E eu acabava me machucando e eu poderia correr para o meio da rua, né? Porque eu estava sobrecarregada emocionalmente e mentalmente. O meu interior não aguentava mais. A minha alma não aguentava mais guardar tudo aquilo que eu tinha passado na minha infância e na minha adolescência. Então, meus amados, eu cheguei a um nível de ansiedade e de depressão tão grande que quando eu dava pico de ansiedade, eu saía correndo e um carro poderia me acertar, um caminhão poderia me acertar. Eu acabava me machucando muitas vezes, né? Até hoje eu tenho cicatrizes dos machucados e das feridas, porque a minha alma, ela estava sobrecarregada. A minha alma, a minha mente, o meu corpo, o meu psicológico estava completamente sobrecarregado. E eu tomava remédios fortíssimos, remédios que me faziam dormir horas e horas. Eu dormia mais de 12 horas por dia. Eu vivia na base do remédio e eu só dormia, né? Eu me estressava, eu tinha surtos de pânico, eu não era feliz, eu era extremamente infeliz, triste, amargurada e rancorosa. Por quê? Porque eu vivia sobrecarregada e cansada com tudo aquilo que eu já tinha sofrido na minha infância, né? Então a minha alma, ela estava sobrecarregada com o quê? Minha alma estava sobrecarregada com traumas, a minha alma estava sobrecarregada com decepções, com dores, com violências que eu sofri. E somente quando eu decidi aceitar esse chamado do vinde a mim, de Jesus, é que Ele me trouxe o alívio. Então, meus amados, quando eu decidi aceitar esse chamado do vinde a mim,
Quando eu comecei, eu não estou falando aqui de igreja, não estou falando aqui de templo, e muito menos de religião, meus amados. Porque quando eu aceitei esse chamado do Vinde a mim, eu estava em casa e eu comecei a buscar ao Senhor. Como? Orando e lendo a palavra. Então eu estava em casa, né, naquela situação que eu já não aguentava mais, e eu comecei a ler a Bíblia todos os dias. Comecei a abrir a Bíblia e lia o capítulo que eu abria, eu lia, né? Eu comecei a orar todos os dias, né, a falar com o Senhor, né, a ser extremamente sincera e a expor aquilo que estava no meu coração para Deus, né? E ele começou a me curar. E eu não senti, e depois que eu comecei a fazer isso, meus amados, porque eu verdadeiramente aceitei o vinde a mim, eu fui até ele, né? Eu fui até o Senhor, eu comecei a orar, eu comecei a ler a palavra de Deus, em casa mesmo, porque eu não estou falando de religião, estou falando de Cristo. Cristo não é religião, Cristo é um ser divino. Cristo tem consciência, tem sentimentos, tem opiniões, tá? E nós nos relacionamos com ele, ele é um ser divino, tá? Ele não é um ser humano, mas ele é uma pessoa divina, ele é Deus Filho, e ele se relaciona conosco na medida em que nós nos relacionamos com ele, né? Então, eu fui parando de sentir a necessidade de tomar remédios. Eu digo assim, que eu mesma me dei alta, né? Porque eu parei de tomar os remédios, né? Eu não sentia mais tristeza. Aquela tristeza profunda que eu sentia, né? Aquela falta de vontade de viver, que eu não tinha mais esperança nenhuma de vida. Então eu não tinha mais vontade de viver, e aquilo foi substituído por uma alegria e uma felicidade que eu não encontrava explicação. Conforme eu ia falando com o Senhor, conforme eu ia buscando ao Senhor, conforme eu ia me entregando a Ele, conforme eu ia lendo a palavra dEle, aquela tristeza, aquela ausência de vontade de viver ia sendo substituída por uma alegria que vinha do céu, porque não tem explicação, meus amados. E ali a minha ansiedade foi se transformando numa calmaria e o meu interior passou a ficar mais leve. É claro que esse processo levou anos, é óbvio, porque depende de pessoa para pessoa. Eu tinha muito lixo guardado dentro de mim. Então esse processo para Deus me curar de todos os traumas, né, levou aí de 2 a 3 anos. Mas o processo dele tirar a ansiedade e a depressão e eu largar os remédios foi questão de meses. Se eu não me engano, foram 4 meses, meus amados, porque eu vivia em depressão profunda, eu vivia em ansiedade profunda e eu tinha ataque do pânico, né? Que eu perdi a minha consciência e quando eu me dava conta eu já tinha corrido não sei quantos metros e as pessoas tinham que me segurar para um carro não me pegar, para um ônibus não me pegar, para um caminhão não me pegar no meio da rua, né? Então, a questão do Senhor me curar disso levou meses. Conforme eu ia orando, falando com o Senhor, lendo a palavra dele, uma prática que me ajudou muito, que eu tive curiosidade de fazer também, foi jejuar, né? Eu comecei a ler a palavra do Senhor e eu senti vontade de jejuar, né? Então eu comecei a jejuar e o Senhor me curou da ansiedade. O Senhor verdadeiramente trocou o jugo, o fardo que eu tinha dos traumas, da depressão, da ansiedade, dos ataques do pânico e colocou o jugo dele, que é extremamente suave, né? Então eu passei a sentir alegria novamente, eu passei a sentir paz, leveza. E tudo se tornou mais leve a partir do momento que eu decidi ir a Cristo. A partir do momento que eu decidi atender ao chamado dele e me relacionar com ele, falando com ele todos os dias, lendo a palavra dele todos os dias com sinceridade, né? Com sinceridade. Porque Cristo, ele é o nosso melhor amigo. Cristo, ele é o nosso Pai, ele é o nosso amado e ele é o nosso melhor amigo. Então, ele não precisa de formalidade, ele não precisa que você fale palavras bonitas. Jesus não precisa que você diga com uma oratória perfeita, palavras lindas, né? Não precisa que você seja formado em teologia, ele só quer que você seja extremamente sincero e totalmente sincero com ele, né? Então, do meu jeito, da minha maneira sincera, eu fui falando com o Senhor. E ele foi tirando a dor, ele foi fechando as feridas, ele foi tirando a minha ansiedade, a minha depressão. E ele fez exatamente o que está escrito aqui no versículo 28 de Mateus 11, né? Ele deu descanso para a minha alma. E até hoje, meus amados, até hoje, quando eu estou sobrecarregada, quando eu estou estressada, quando eu vejo que eu estou querendo ficar ansiosa novamente, porque todas as pessoas que tiveram depressão e ansiedade em algum momento da vida são tendenciosas a voltar, a essa enfermidade voltar, né?
Então, também é necessário a gente vigiar muito, vigiar com nossos pensamentos, vigiar com músicas que nós escutamos, porque existem músicas que nos deixam extremamente deprimidos, tá? Existem músicas que nos deixam deprimidos, que nos deixam para baixo, né? Que querem nos prender na cama, né? Existem coisas coisas pesadas que se a gente assistir, a gente vai ficar triste, a gente vai ficar sem ânimo, a gente vai ficar sem vontade, né? De fazer, de comer, de se levantar, de movimentar. Então, até hoje eu preciso vigiar com isso. Por quê? Porque se eu me descuidar, né? Que da minha maneira, meus amados, o que acontece? Quando eu tinha depressão e ansiedade, eu não conseguia me cuidar. Eu tinha extremamente muita dificuldade. E isso é algo que Deus me cobra hoje. Isso é algo que Deus me cobra hoje. Por quê? Porque quando eu tinha depressão e ansiedade, antes de Jesus começar a me curar e a trabalhar em mim, antes de eu aceitar o id dele, né, o vinde a mim, eu não conseguia me cuidar. E conseguir me cuidar, assim que eu falo o quê? São coisas básicas. Eu não conseguia levantar da cama para tomar banho. Eu não conseguia levantar da cama para pentear o cabelo. Eu não conseguia levantar da cama para escovar os dentes. Eu não conseguia comer, eu não conseguia beber água. Eu ficava literalmente o dia inteiro na cama. E às vezes nem dormir eu não conseguia. Eu só ficava deitada e virava os dias deitada, sem conseguir nem dormir. Às vezes, quando eu conseguia dormir, já era 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, que eu conseguia dormir um pouco e acordava de tarde. Então, nessa época, eu não conseguia me cuidar. Eu não conseguia tomar banho, nem escovar o dente, né? Eu não conseguia pentear o cabelo, nem me alimentar, nem beber água. Não levantava da cama pra nada, meus amados. Eu estava num estado extremamente profundo de depressão, em que eu só tomava remédios, me machucava, tinha surto de ansiedade, tinha crises. E eu estava numa situação totalmente deplorável, né? Que somente Jesus poderia me socorrer daquela situação. E depois que Jesus foi me curando, depois que eu comecei a buscar ele, a ler a palavra dele, a ler a palavra, a conversar com o Senhor todos os dias, né? Conversar assim, meus amados, assim como eu falo com vocês. Nós devemos conversar com o Senhor assim também, porque ele é o nosso melhor amigo. Ele é o nosso Pai e ele é o nosso melhor amigo. Então nós devemos conversar com ele assim como nós conversamos um com o outro. É claro que com respeito e reverência, né? Mas então, quando eu comecei a buscar o Senhor, né, o Senhor começou a me devolver a autoestima. Me devolver não, colocar em mim, porque eu não tinha nenhuma. Eu não tinha nenhuma autoestima, meus amados. Então o Senhor, ele começou a me dar autoestima e até elogios, né? O Senhor falava que eu era linda, que eu era princesa dele, né? Que eu sou linda, que eu sou princesa dele, que eu sou preciosa, que eu valho mais que muitas pedras e reinos, né, para ele. E começou a me incentivar a me cuidar. Então, isso é algo que Deus me cobra muito até hoje, né? Se eu me descuidar, meus amados, no caso de ficar sem pentear o cabelo, né? Ficar sem me arrumar, sem passar... Eu gosto de passar um blush, o Senhor me incentiva a me cuidar realmente, usar um brinquinho discreto, eu uso mesmo, porque o Senhor me incentiva a isso. Então o Senhor, ele sempre me cobra me cuidar, cuidar da minha saúde, né? Me alimentar bem, tomar bastante água, fazer uma caminhada, que é bom também para a saúde. Então, o Senhor, ele me incentiva. Por quê? Por quê, meus amados, que o Senhor me incentiva a fazer isso? Porque quando eu paro de me cuidar, a depressão, ela tenta voltar novamente. Então, para todos aqueles que já tiveram depressão e ansiedade em algum momento da vida, se a gente se descuidar, essa enfermidade, ela volta novamente. Então nós precisamos fechar todas as brechas. No meu caso, é se eu ficar sem me cuidar. Se eu ficar sem pentear meu cabelo, sem tomar banho, sem me arrumar, né, sem me cuidar, assim, colocar uma roupa bonita que eu gosto, e o Senhor me abençoa muito com coisas para me cuidar. O Senhor, ele usa pessoas para me abençoar com coisas para me cuidar mesmo, né? Então, se eu ficar sem me cuidar, eu começo novamente a depressão começa a querer voltar, e o Senhor me fala. O Senhor fala, o espírito de depressão está te visitando. Se cuida. E o Senhor fala para mim, ele traz sempre isso à minha memória. Se cuida. Jennifer, se cuida. Jennifer, se cuida. Por quê? Porque se eu parar, meus irmãos, de me cuidar, já era. Eu fico com depressão novamente, eu não consigo fazer nada. Eu não consigo cuidar da minha casa, eu não consigo fazer a obra do Senhor, não consigo buscar o Senhor, não consigo ler a palavra e não consigo nem levantar da cama. Mas isso depende de pessoas para pessoas. Porque existem pessoas que quando tinha depressão, comia descontroladamente, né? Que eu já vi, existem pessoas que quando ficam com depressão,
tentam preencher o vazio da depressão com comida. Aí come muito e acaba disparando no peso e ficando com problemas de obesidade. Aí nesse caso, essas pessoas precisam vigiar com a alimentação delas. Por quê? Porque se essas pessoas dispararem na alimentação e ficar com obesidade de novo, a depressão volta, tá, meus amados? Então nós temos que vigiar e fechar todas as brechas. Quem já teve depressão, ansiedade ou alguma doença psíquica, alguma doença emocional, precisa vigiar para essa enfermidade não voltar, tá? No meu caso, a enfermidade da depressão e ansiedade, ela foi desenvolvida por causa das muitas violências e dos muitos traumas que eu passei na minha infância. A minha infância foi uma infância extremamente difícil, né? Quem já assistiu meu testemunho aí no canal sabe. Foi uma infância extremamente difícil e foi só Deus para me livrar, porque o inimigo tentou ceifar a minha vida de várias maneiras e várias vezes, mas para a glória de Deus eu estou viva aqui, eu permaneço viva para a glória de Deus e para cumprir o meu chamado nessa terra. Então, meus amados, eu preciso fazer aquilo, vigiar com aquilo que o Senhor me fala, né? E no caso da minha ansiedade, ela foi desenvolvida por conta dos meus traumas e violências que eu passei na infância, mas houve também uma atuação maligna ali, tá? Também houve, não foi só psicológico, não. No meu caso, também tinham muitos demônios, muitos mesmo. Tanto que eu via eles, então também tinha muito. Tinha o lado psicológico, claro, que eu tratei fazendo terapia e tomando os remédios, mas também tinha o lado espiritual, porque eu via muitos demônios, muitos mesmos. Eles apareciam e andavam assim como vocês me veem. Então, eles apareciam e andavam assim da mesma maneira, tá? Então, só que o que aconteceu, meus amados? Eu tomava remédio e eu me sentia totalmente dopada e anestesiada. Eu tomava remédio para depressão, remédio para ansiedade, que é fortíssimo, né? Quem toma sabe, ou quem já tomou sabe que o remédio para ansiedade, ele dopa a gente não consegue fazer mais nada. Só fica na cama, que dá um sono terrível e a gente fica tonto, fica zonzo. Então eu tomava esses remédios, meus amados, mas eu não sentia alegria, eu não sentia paz. Eu só me sentia anestesiada. Eu não sentia nada. Eu vivi anos da minha vida sem sentir nada. Eu não sentia nada. E o que eu fazia para tentar sentir alguma coisa? Eu me machucava. Então, eu me machucava propositalmente para tentar sentir alguma coisa, porque eu não sentia nada. Mas foi somente quando eu aceitei esse chamado aqui de vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, né? E eu darei descanso para as suas almas, é que eu voltei a sentir alguma coisa, meus amados. E o que eu comecei a sentir foi alegria, foi paz, foi amor. Eu senti finalmente que eu era amada. Eu senti finalmente que alguém me amava. Por quê? Porque o Senhor Deus, Ele nos ama. Deus nos ama tanto, Ele te ama tanto, que Ele deu o único filho dele, o filho único, para se entregar na cruz, para morrer por você, e ressuscitou esse filho no terceiro dia para te dar salvação. Então, quando eu aceitei esse vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu fui sincera e falei, Senhor, não aguento mais, preciso de socorro, Deus me ajuda, eu me rendo aos teus pés, eu não aguento mais, me ajuda. Quando eu fiz isso, meus amados, tudo mudou, verdadeiramente tudo mudou, sabe? O Senhor, Ele mudou, Ele transformou a minha aparência, porque eu tinha aparência de uma menina doente, né? Todo mundo perguntava se eu tinha anorexia, todo mundo perguntava. Todo mundo que me via perguntava se eu tinha anorexia, e eu não tinha. Eu só tinha depressão, ansiedade e ataque do pânico, mas ainda assim as pessoas perguntavam se eu tinha anorexia. Por quê? Porque eu não conseguia levantar da cama nem pra comer. Eu não conseguia beber água, nem tomar banho, nem escovar o dente, nem pentear o cabelo. Eu ficava dias e dias jogada na cama chorando, né? Sem vontade nenhuma de viver. Mas Jesus, Ele transformou isso a partir do momento que eu me rendi aos pés dele em casa. Que eu falei, Senhor, eu me ajoelhei no chão, eu falei, Senhor, eu não aguento mais, me ajuda, porque eu não aguento mais isso. Eu me rendo aos teus pés. Eu não quero mais fazer a minha vontade, agora eu quero fazer a vontade do Senhor, porque eu não aguento mais. Sabe, meus amados? Então, a partir do momento que eu fiz isso, tudo mudou, tudo mudou. Deus me deu alegria. Deus me deu motivos para viver. Deus restaurou a minha saúde, né? E eu parei de tomar os remédios por conta própria. Eu não senti mais necessidade nenhuma.
Eu parei de tomar os remédios e eu senti alegria. Eu não tive mais depressão, eu não tive mais nenhum quadro depressivo, a minha ansiedade desapareceu. Eu não tinha mais ataque do pânico, eu só sentia paz e alegria. E até hoje eu vivo em paz e em alegria, porque eu vivo aos pés do Senhor. Porque eu vivo pedindo para que o Senhor me ajude, me dê força e torne o meu jugo mais leve, né? Como eu falei aqui, meus amados, o meu dia a dia é extremamente corrido. Quando eu consigo tirar um dia para descansar, eu dou graças a Deus, porque eu preciso muito de pelo menos um dia na semana para descansar. Porque o meu dia a dia é corrido desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou ir dormir, né? E muitas das vezes o Senhor ainda me acorda de madrugada para entrar em guerra espiritual. Então tem noites que o Senhor ainda me acorda de madrugada e eu preciso levantar para guerrear. Então, meus amados, até hoje eu preciso desse descanso para minha alma. Até hoje eu preciso para esse repouso que é Jesus. E eu peço ao Senhor, eu falo, Senhor, me dá força, me ajuda, me dá graça, porque eu preciso fazer isso e isso hoje. Hoje vai ser um dia longo, eu tenho muita coisa para fazer, Senhor, eu preciso da tua força sobre mim, né? E o Senhor, Ele me ajuda. Porque, meus amados, eu tenho muita coisa para cuidar, eu tenho muita coisa para fazer, né? E eu peço ajuda pro Senhor, porque às vezes parece que eu não vou dar conta. E realmente, sozinha eu não dou conta. Sozinha eu não dou conta de fazer as coisas que eu preciso fazer. Antes eu preciso falar com o Senhor, eu preciso pedir ajuda para Ele. Eu preciso pedir pro Espírito Santo, torne as coisas mais leves para eu conseguir fazer. Senão eu não dou conta de fazer tudo. Irmãos, eu não dou conta de fazer tudo. Realmente, eu não dou conta de fazer tudo sozinha. Não tem como. Então sempre peço a ajuda do Senhor, porque eu tenho muita coisa para fazer, e eu sei que tem muitas mulheres que têm muita coisa para fazer também. Eu sei que tem mulheres que trabalham fora, quando chega em casa tem que cuidar do filho, da casa, do esposo. Eu também, quando eu trabalhava fora, acordava de madrugada, ia trabalhar, quando eu voltava já de noite, tinha que cuidar da casa, né, do meu amado também. Então, meus irmãos, e sozinha, verdadeiramente, mulheres sozinhas, nós não damos conta. Não vamos dar conta. Não tentem dar conta de nada sozinha, porque vocês não vão dar conta de nada sozinha, tá? Nós somos apenas somos seres humanos, né? E não podemos nos multiplicar para dar conta de tudo. Então, nós precisamos realmente da ajuda do Senhor. Se tiver alguém para ajudar em casa, amém, bota para ajudar. Mas se não tiver, peça ajuda ao Senhor, porque o Senhor, Ele me ajuda em tudo que eu preciso fazer, né? Até hoje eu falo, Senhor, meu Deus, eu tô cansada, mas tem um monte de coisa para fazer. Senhor, eu tô cansada, mas eu tenho um monte de projeto, um monte de responsabilidade para fazer, para com o Senhor. E eu peço, Senhor, me dá força, me ajuda, me dá ânimo. Por quê? Porque Ele é aquele que alivia o nosso fardo, que troca de fardo com nós, né? E coloca em nós o jugo dele que é suave, o fardo que é leve. Então, com Jesus, tudo é mais fácil. Por quê? Porque Ele leva tudo aquilo que é pesado e a gente fica só com leve, tá? É realmente assim. É como se nós entregássemos tudo aquilo que fosse muito pesado, que a gente não consegue mais carregar, a gente entrega para Jesus. Jesus carrega o peso por nós. E a gente fica só com aquilo que é leve, que a gente consegue suportar. Por quê? Porque o Senhor sabe que nós somos seres humanos e nós não damos conta de tudo sozinho, né? A gente não vai conseguir executar tudo sozinho, nem muito menos em um dia, tá? Amadas, mulheres, parem com isso de achar que vocês vão conseguir dar conta de tudo em um dia só, tá? A semana tem 7 dias. Em um dia só você não vai conseguir fazer tudo. Aí você vai ficar cansada, descabelada, estressada, mal-humorada e reclamando depois que ninguém te ajuda em casa. Mas a semana tem 7 dias. Então, abençoadas, não tentem fazer tudo em um só dia, porque eu era assim também, né? Eu queria fazer tudo em um dia só, sendo que a semana tem 7. Mas a semana tem 7 dias, é pra gente repartir durante os 7 dias da semana aquilo que a gente tem pra fazer, tá? Com sabedoria, amadas. E não esqueçam de pedir ajuda do Senhor, porque o Senhor nos ajuda. E se você que está cansado, sobrecarregado, não aguenta mais, não importa em qual área da sua vida, tá? Isso daqui vale para tudo. Eu dei o meu exemplo, que foi na minha parte emocional e de afazeres da casa, física e emocionalmente. Mas esse descanso que o Senhor Jesus dá, ele é para todas as áreas da nossa vida, tá? Se você está sobrecarregado nas suas finanças, vá até Jesus, porque Ele vai te ajudar. Se você está sobrecarregado no teu casamento,
Vá até Jesus com urgência, porque Ele pode te socorrer. Se você está sobrecarregado com a criação dos seus filhos, vá até Jesus, porque Ele vai te ajudar, vai te dar força e vai te dar sabedoria para você criar os seus filhos. Se você está sobrecarregado com o teu ministério, sabe, com o teu chamado, com a obra do Senhor, vá até Jesus, porque Ele vai te dar equilíbrio, vai te dar sabedoria para você fazer a obra dele. Porque não adianta você se sobrecarregar fazendo a obra do Senhor e se esquecer de se relacionar com Ele. Aí não adianta nada, tá? Se você está sobrecarregado com o seu emocional, com o seu psicológico, vá até Jesus, porque da mesma forma que Ele me curou, me transformou e me resgatou, Ele pode fazer com você. Se você está sobrecarregado com Jesus na sua família, com seus pais, passando por uma dificuldade extremamente por rejeição, por maus tratos com seus pais, né, por palavras duras e difíceis que eles lançam sobre você, vá até Jesus, porque Jesus pode mudar essa situação. Meus amados, é tão simples. Vá até Jesus. Irmãos, eu sou igual uma criança pequena, sabe? Aquelas criancinhas pequenininhas que tudo que fazem contra ela, ela fala, eu vou falar pra minha mãe, sai correndo contar pra mãe. Eu sou igual essas crianças pequenas, meus amados. E sejam igual essas crianças pequenas. Eu sou assim. Tudo que acontece comigo, tudo que fazem contra mim, eu sou igual uma criança pequena. Eu falo, eu vou contar pro meu pai. Peraí, dobro meu joelho no chão e falo tudo pro Senhor. É tão simples, meus amados. Leva tudo pra Ele que Ele resolve. Leva tudo, até aquilo que possa parecer, mas isso é tão pequeno, o Senhor tem mais o que fazer. Deus está muito ocupado para me ajudar nisso. Meus amados, Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Ele é dono do tempo, Ele não está ocupado demais para te ajudar, não. Pelo amor de Deus. Então eu sou igual essas crianças pequenas mesmo. Se alguém faz alguma coisa pra mim, se alguém faz qualquer coisa que acontece pra mim, eu falo, eu vou contar pro meu pai, saio correndo pro meu secreto, fecho a porta do meu quarto, dobro o meu joelho no chão, falo tudo pro Senhor. Senhor, fizeram isso comigo. Pai, falaram isso pra mim. Pai, estão tentando fazer isso comigo. Eu falo tudo pra Ele. Tudo, porque Ele resolve. Ele resolve, meus amados. Eu conto tudo pra Deus, mas tudo mesmo. Igual uma criança pequena. Sabe aquelas crianças pequenas, quando outra criança vem, belisca ela assim, aí ela começa a chorar e fala assim, eu vou contar pra minha mãe, sai correndo e vai contar pra mãe dela? Então, eu sou assim mesmo com Deus. Eu sou assim mesmo. Qualquer coisinha que acontece comigo, eu saio correndo, vou falar pro meu pai e ele resolve, tá? E ele resolve. Ele fala, filha, peraí que eu vou fazer, peraí que eu vou entrar, deixa comigo que agora quem vai fazer sou eu. Então, meus amados, sejam assim também. Sejam assim, tá com problema no casamento? Peraí que eu vou falar pro meu pai, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, dobra o joelho no chão. Se não puder dobrar o joelho, senta na cama, fala com o Senhor. Pai, é isso. Pai, meu casamento tá isso. Pai, meu filho tá isso. Pai, meu irmão tá isso. Pai, meu marido tá isso. Pai, minhas finanças tá isso. E conta pra Ele, porque Ele resolve. Ele é o único que pode resolver. Meus irmãos, não fiquem achando que o Senhor está ocupado demais. Não fiquem achando que o Senhor tem demandas maiores para resolver, porque é nessa de você achar que o Senhor tem demandas maiores para resolver que você perde aquilo que Ele quer te entregar, tá? Porque na palavra do Senhor está escrito, não recebe porque não pede, e quando pede, pede mal. Então você não está recebendo porque você não está pedindo. Para de achar que o Senhor está ocupado demais para atender suas demandas. Pede mesmo, Ele é Pai, Ele dá. Pede mesmo, se teu filho não te pedir uma coisa e você tiver condições para dar para ele, você não vai dar? Então, Deus é nosso Pai, Deus tem condição de nos dar. Pede, mas saiba de uma coisa, se você não tiver em obediência, não tem como pedir nada, tá? Aí você vai pedir em vão. Esteja em obediência, primeiramente, aí você vai poder pedir que Ele vai te dar. Agora, se você não tiver em obediência, você tenta consertar, vai falar com o pai, o que eu posso melhorar? Aí você fala com o papai, o que eu posso melhorar? Como é que eu posso agradar o Senhor, né? Porque aí sim, aí Ele vai te atender. Mas, meus amados, se você está com problema na sua saúde, nas suas finanças, no seu emocional, corre para quem pode te socorrer, porque Deus é o único. Sabe, quando os médicos falam assim, não tem jeito. Quando os médicos falam assim, nós já fizemos de tudo, nós já fizemos o possível e o impossível. Então, corre para quem pode te ajudar. Vai falar com o Senhor, porque Deus é o Deus do impossível.
Ele é o médico dos médicos, ele pode realizar aquilo que ninguém mais pode fazer, tá? E eu sou a prova viva disso, tá, meus amados? Não só por causa da depressão e da ansiedade, mas porque quando eu tinha 6 anos de idade, eu já contei isso aqui em outro vídeo, mas quando eu tinha 6 anos de idade, eu morri, tá? A médica veio com um atestado de óbito pra minha mãe assinar, porque clinicamente eu sofri morte mesmo, todos os meus órgãos pararam, sem batimento cardíaco, 0 atividade cerebral, e eu vim a óbito realmente, tanto que a médica trouxe o atestado de óbito pra minha mãe assinar. Mas hoje eu estou aqui, viva, falando com vocês, glorificando ao Senhor e buscando ao Pai, e eu sou como uma criança mesmo na presença do Senhor. Tudo que acontece comigo eu falo pra Ele, e vocês devem fazer isso também, tá? Sejam assim, porque Deus resolve, e resolve tudo, tá? Então se você está sobrecarregado, cansado, não aguenta mais, corre para os pés do Senhor. Se tiver um cantinho na sua casa, se você estiver sozinho em casa, vai nesse cantinho, fala com Ele, abre o seu coração, fala: Senhor Deus, eu não aguento mais, me ajuda, faz alguma coisa, e Ele vai fazer. E Ele vai te ajudar, só seja sincero com Ele. Seja sincero, porque ninguém é perfeito e Ele sabe. Nós não somos perfeitos, Ele é. E Ele nos ajuda a melhorar a cada dia, tá? Então o Senhor, Ele é o repouso, Ele é o refrigério, Ele é o amparo, Ele é a alegria, Ele é o amor e Ele é a cura, tá? Então, meus amados, fiquem com Deus, que essa palavra possa ser guardada em seus corações. Só para lembrar aqui qual foi o capítulo, é Mateus capítulo 11, versículos 28, 29 e 30, tá? Deus abençoe a todos, fiquem na paz de Deus e um ótimo dia, a paz.